Graça e paz a todos, a todas. Eu sou Elias e eu vim aqui tratar mais uma temática, mais uma nova temática. Estávamos falando sobre geografia bíblica, agora quero te convidar a acompanhar Maneiras e Costumes Bíblicos. É um livro de Marta Suana, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o cotidiano do povo de Deus. Nós lemos a Bíblia e muitas das vezes nós interpretamos de acordo com o nosso cotidiano. Porém, os seus primeiros receptores da mensagem bíblica, eles tinham uma cultura, eles tinham um contexto social, eles tinham uma vida, né? E como era essa vida? As mensagens, por exemplo, que Jesus falava, por que Jesus falava daquela maneira? Né? Muitas das vezes nós queremos interpretar, no caso, as 10 virgens, usando o nosso costume ocidental, sendo que Jesus estava ali numa cultura oriental, né? E falando para um povo que vivia na Palestina. Isso é muito interessante para nós interpretarmos, né, a palavra de Deus. Quando, por exemplo, fala sobre as casas, né? Jesus entrou na casa de Zaqueu. Como era uma casa no período neotestamentário, né? Como eram as mobílias desta casa? Como era uma casa no período do Antigo Testamento? Como eram as tendas antes do povo entrar na Terra Prometida? Todo esse assunto, esse desenrolar de assuntos, nós vamos estar tratando neste livro. Um livro, por sinal, muito bom. Vamos falar sobre a questão do casamento, como eram feitos os acordos de casamento, a questão do patriarcalismo, como que era essa sociedade patriarcal. Quando nós entendemos isso, nos dá uma clareada em uma nova dimensão na interpretação bíblica. Vamos tratar algumas questões, como citadas por João Ribe Pagliarini, né, alguns anos atrás, que era aquela questão dos pregadores do telhado. Quem eram esses pregadores do telhado? Outra questão que fica em dúvida é se Jesus era mal educado ou não. Por exemplo, Jesus foi enviar os seus discípulos e ele falou assim: olha, vocês vão levar o evangelho e não pare, não converse com ninguém, do jeito que vocês saírem, vocês vão direto. Jesus tinha pressa. Mas será que Jesus era mal educado? Ou tinha uma questão cultural envolvida nisso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente. E muitos outros assuntos nós estaremos abordando. A questão da diversão, por exemplo. Qual era a diversão das crianças judias que está na Bíblia? Muitas das vezes nós lemos e passamos por cima. Mas existe na Bíblia e também na cultura judaica qual era o tipo de diversão que essas crianças tinham. Uma criança, como toda qualquer outra criança, elas se divertiam. Isso é bem óbvio, né? E nesse sentido nós vamos trabalhar também essa questão. Outra questão importante é a questão das doenças, né? Como eles tratavam, o povo bíblico tratavam essas doenças. E é bem interessante a gente parar para pensar que numa visão mais tradicional, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores num período aí de 1500 anos aproximadamente. É lógico, existem outras linhas com outros posicionamentos, porém vamos pegar uma linha mais tradicional. E durante esse período, os costumes, as culturas foram se modificando. Existem alguns textos que falam, por exemplo, em Êxodo, quando você chega em Deuteronômio, o texto parece que o ambiente é diferente, parece que a cultura é um pouco diferente. Nós vamos estar trabalhando um pouco esses detalhes. Nós, muitas das vezes, não nos atentamos também a falar sobre as culturas. Muitas das vezes queremos pegar uma cultura persa e colocar essa cultura persa num rei de Israel, sendo que era um cenário totalmente diferente do outro. Outra questão também é a questão do Amã, né? O Amã Naamã,
que era o leproso, né, que mergulhou 7 vezes ali no Jordão, e o Naamã, né, ele não era judeu. E nós queremos tratar a lepra dele, o caso da lepra, de acordo com a lei judaica. Isso aí é uma grande inconstância, um grande erro que muitas das vezes nós pregadores fazemos, entendeu? E nós devemos entender que o costume judeu é um, o costume do povo judeu é um, aquela questão de quarentena, aquela questão de se levar ao sacerdote, para o sacerdote examinar a lepra, para o sacerdote examinar a casa, para o sacerdote examinar as vestes, e se esse homem fosse encontrado realmente com lepra, tinha que ser colocado à parte. Isso é um costume judeu. Não se aplica a um homem que era da Síria, se eu não me engano. Então, são esses pequenos detalhes que faz grande diferença na interpretação bíblica. Eu te convido para os próximos vídeos, para que juntos possamos crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fique com Deus, até o próximo vídeo.